Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, nos colocamos em Tuas mãos, confiamos a Ti esse tempo, pedimos que o Teu Espírito ministre a nós pela Tua Palavra, seja a Tua unção conosco, fala profundamente ao nosso coração, debaixo do nome precioso, do sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos abrir em João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou e também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Em nosso tempo temos recebido certa inquietação do Senhor pelos dias que nós estamos vivendo. Por que tanta estagnação no meio do povo de Deus? Por que tanta apatia? Por que tanto esfriamento nesse tempo que nós estamos vivendo? E quais seriam as práticas, os princípios que atrairiam a presença de Deus de volta para o seu povo? Tenho me perguntado por diversas vezes ao Senhor, quando lembro dos meus primeiros dias no Evangelho e alguns anos posteriores, quando vivemos alguns momentos de avivamentos no nosso início, e lendo biografias de homens que andaram com Deus, histórias de avivamentos, a história da igreja, e especialmente a palavra de Deus, a palavra do Senhor aos seus discípulos, a igreja em Jerusalém, as igrejas na época de Paulo. E quando olhamos a nossa situação do tempo que nós estamos vivendo,
que Paulo disse que seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos. E surge essa pergunta que, obviamente, não parte de nós, né? O que impede a obra de Deus hoje? O que impede o fluir de Deus hoje? O que impede o avivamento no meio do povo de Deus hoje? Porque às vezes parece que Deus está tão distante, e como dizia um místico, sobre a face sorridente de Deus, o Deus que se oculta, ou como disse Tozer, o véu que está entre os homens, o povo de Deus e o próprio Deus. O véu que é colocado pelo orgulho, o véu da separação que é colocado pela vontade própria, pela independência de Deus, pela independência da sua palavra. O véu da apostasia, o véu do orgulho. Nós encontramos um esfriamento muito tenebroso nos dias que nós estamos vivendo. E de alguma forma, enganosamente, parece que há uma crença na cristandade que é possível ter um cristianismo separado de Cristo. Estudar a palavra como estudo bíblico e não como uma palavra poderosa de Deus para ser obedecida. Alguns seguem no cristianismo como um aspecto cultural, mas totalmente desassociado do poder de Deus. A grande questão é, não estão seguindo uma pessoa viva, que é o nosso Senhor. Estão seguindo uma liturgia, um costume evangélico. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque não é isso que o Senhor apresenta para nós. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder de Deus. Então não podemos nos conformar ao vermos a palavra santa de Deus e o estado em que se encontra hoje a igreja. Isso deve gerar em nós um peso profundo por oração, por dedicação, e buscarmos, inquirirmos diante do Senhor com humildade qual a vontade do Senhor em relação ao nosso tempo. Quais são as coisas que o Senhor está nos advertindo em demanda, até em contenda, como diziam os profetas do Velho Testamento, que Deus quer que venhamos nos arrepender para que possamos voltar a esse nível de comunhão viva, esse nível da unção de Deus, da presença de Deus, da habitação de Deus no meio do seu povo, e não sermos apenas uma reunião de pessoas que durante a semana estão totalmente com as suas vidas descompromissadas de Deus, cada um cuidando dos seus próprios interesses, e depois, cheio de mundanismo, vem se congregar no domingo, de uma forma religiosa. Isso é perigoso. Isso é um insulto a Deus. Isso poderia atrair o juízo de Deus sobre nós. Porque a vontade de Deus é que possamos viver todos os dias uma vida santa, uma vida na presença dEle. Os nossos trabalhos serem realizados não como trabalho secular num dia secular, mas como um instrumento diante de Deus para servi-lo em qualquer lugar, na escola, na faculdade, na empresa, em casa. Se pudéssemos entender de que a nossa profissão, na verdade, ela é só algo transitório, mas não é de fato o nosso chamamento para essa vida. Nós somos chamados para sermos sacerdotes do Deus vivo. E enquanto trabalhamos, ali desenvolvemos o nosso sacerdócio diante das pessoas, honrando Deus, servindo Deus não apenas entre os irmãos no dia da reunião, mas em todo o tempo estarmos ali como um altar vivo, onde o fogo nunca se apaga da presença do Espírito Santo. E você está ali honrando o Senhor, servindo o Senhor enquanto pinta, enquanto ensina, enquanto mecânico, não importa. É um homem, uma mulher de Deus disfarçado de profissional. Mas se pudermos estar ali inflamados, cheio do Espírito Santo, trabalhando com Cristo. E através dali ele vai ministrar a vida às pessoas também. Porque a igreja é um organismo vivo, não é uma religião fria e morta. E temos nos perguntado as coisas que entristecem a Deus e que
afasta o Espírito Santo de nós. A presença do Espírito Santo. Paulo fala para a gente não entristecer o Espírito Santo. E se continuarmos entristecendo, nós vamos apagar o Espírito Santo, ou extinguir o Espírito Santo. Seremos como aquelas lamparinas aonde o fogo se apagou. E quais são as coisas que fazem nos encher do Espírito Santo? Como Paulo disse, enchei-vos do Espírito. O que Deus espera de nós? O que Ele realmente aguarda de nós em relação a sermos um povo que ouça a sua voz e possa obedecer. Uma das coisas que tem me impressionado nesse tempo, entre várias coisas, Paulo disse que habite em vós as palavras ou a palavra de Cristo, em Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Que vocês exortem uns aos outros, que encorajem uns aos outros, que ensinem uns aos outros e também possam salmodiar, louvar. Mas o que tem acontecido? Raramente encontramos pastores, líderes, mestres falando das palavras de Cristo. As pessoas estão amando a escatologia, estão amando, entre aspas, assuntos profundos, verdades profundas, transcendentais, uma vida num plano mais alto, um nível mais alto. Mas nós não temos visto que isso tem produzido uma igreja viva, povo quebrantado, onde tem impactado a sociedade ao nosso redor. Parece que diante do mundo nós somos igual ao mundo, não tem diferença. E se a gente não cuidar, essa busca dessa espiritualidade desassociada da vida de Cristo, ela gera um engano, um orgulho. Estaremos cheios de conhecimento, inchados e sem amor que produz edificação. E é isso que Paulo falou. A ciência incha e o amor edifica. Você tem encontrado pessoas no nosso tempo falando do Evangelho do Reino? Eu conheço pessoas que memorizaram as cartas de Paulo e que conhecem profundamente os livros dos puritanos, dos místicos, dos pais da igreja, dos mestres entre os irmãos no passado. Mas eles não memorizaram o Evangelho nem as palavras de Cristo e raramente pregam sobre as palavras de Cristo. Ora, irmãos, se a raiz é santa, toda árvore será santa. Se nós trincarmos o fundamento da casa de Deus, esse edifício vai cair. Nada sustenta a obra de Deus a não ser o fundamento que é Cristo, mas não apenas como doutrina, mas o Cristo vivo, poderoso, uma pessoa viva entre nós. E parece que esse é um problema do nosso tempo, essa desassociação da pessoa viva do nosso Senhor. É possível falar sobre Cristo e não viver uma vida íntima com Ele. É possível estudar sobre Ele, mas não contemplar Ele mesmo. Você já pensou, como às vezes falo, os cientistas perderam o Criador ao estudar a criação, se tornaram os ateus, céticos e evolucionistas. E os teólogos têm perdido Deus ao estudar a teologia, estudar a palavra, porque eles não estão procurando encontrar a essência da palavra, o foco da palavra, que é a pessoa do nosso Senhor. Elas dão testemunho de mim e vocês não querem vir a mim para ter vida, o Senhor falou. Então, no nosso tempo, é possível que tenhamos perdido o essencial, que é uma vida profunda em Cristo, mesmo falando dessa vida ou falando de coisas nesse sentido. Então, irmãos, quando nós encontramos o Senhor, e devemos ser impressionados em todo o tempo de que Jesus está treinando os seus discípulos. E que nós não fomos chamados para simplesmente ser crentes. Você crê que há um só Deus, você faz bem, disse Tiago, mas os demônios também creem e estremecem. Eles estremecem mais do que nós.
Como diz a Vulgata Latina, quando eles veem o golpe das ações da justiça de Deus, eles estremecem. Por que eles estremecem? Porque eles sabem que o dia do juízo está chegando. E eles serão lançados no lago de fogo. Eles não se convertem, não se arrependem, mas eles estremecem porque eles sabem que o Deus soberano em ira, Ele vai trazer a sua vingança, vai trazer a sua justiça no dia da sua ira. E eles serão eternamente punidos. Diferentemente de nós, que às vezes ouvimos a palavra, mas não estremecemos. Falta o temor. Porque muitas vezes aliviamos a seriedade da palavra para poder agradar a homens. E disse Paulo, se eu quiser agradar a homem, eu não serei mais servo de Cristo. Não temos compromisso com homens. Não temos compromisso em agradar ninguém. Nosso compromisso é em agradar o Senhor. E não podemos sustentar uma mentira, um engano de que as coisas estão bem, de que está indo tudo bem. E que graças ao Senhor Ele vai vir, vai nos arrebatar e não vão passar a tribulação. Então continua vivendo a sua vida tranquilo, porque você creu no Senhor, você está livre. Não, irmãos. O Senhor reclamou dos profetas que mentiam para o seu povo, que diziam paz, paz, quando na verdade estava vindo espada e juízo. E o povo foi pego de surpresa. Que Deus nos guarde nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos sendo anestesiados com um falso evangelho que está nos levando a uma vida apostatada. Um sono maligno, onde perdemos a força para sermos homens e mulheres de oração, para renunciar a coisas pequenas, para poder nos consagrar ao Senhor. Isso é um outro espírito. O Espírito Santo nos leva a amar a Jesus, amar a palavra, amar a santidade, amar a consagração, amar a comunhão. Então Jesus está aqui nos seus últimos momentos com os seus discípulos. Ele havia acabado de ter o momento da ceia, e ele disse que um deles era o diabo, que foi Judas. Ele lava os pés dos discípulos. Depois ele promete que viria o Consolador. O Consolador ia habitar neles, no capítulo 14. Mesmo o Pai, Ele, o Filho e o Espírito Santo viriam e habitariam naqueles que amassem a Deus e obedecessem os seus mandamentos. A prova de que vocês me amam, diz o Senhor, é quando vocês obedecem os meus mandamentos. O Tozer falou, os cristãos não falam mentira. Eles cantam quando vão para as reuniões e ficam cantando nos seus louvores. Às vezes cantamos, Senhor, nós amamos a Ti. O Senhor falou, não. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Esse é o capítulo 14. Verso 24 do capítulo 14. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. João 14, 23. Essa é a prova que amamos a Deus. É quando obedecemos a sua palavra. Devemos ler a Bíblia, procurando conhecer os seus mandamentos para podermos obedecer. Assim deveríamos ler a Bíblia. Qual é a tua vontade, Senhor? E diz que viremos para Ele e faremos nele morada. Você imagina isso? Que o Pai, o Filho, o Espírito Santo mora em você? Mora em mim? Como vamos levar uma vida de qualquer maneira? Se o Senhor soberano do universo mora em nós, será que nós temos consciência disso? Parece que não, irmãos. Senão não viveríamos uma vida tão medíocre, tão mundana.
Eu sou a videira verdadeira, o capítulo 15. Meu Pai é o lavrador. Muito interessante que Jesus fala uma linguagem que as pessoas simples pudessem entender. Aos agricultores, ao homem do campo, aos pescadores, às mulheres que trabalhavam em coisas simples, Jesus falava com simplicidade. Você não vai encontrar Jesus querendo disputar com os filósofos. Não. Ele diz que Deus ocultou as coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Oh, irmãos, ele era tão nobre, tão cavaleiro, que ele descia no nível mais baixo, mais simples, e ainda falou: deixem vir a mim as criancinhas. Ele não queria que ninguém ficasse confundido e perdesse a oportunidade de conhecer o Pai. Claro que ele falou em parábolas para que alguns dos judeus não entendessem, mas isso é uma sentença de juízo por causa do orgulho do homem que se achava melhor do que o outro, mais inteligente que o outro, e eram loucos. Em outras palavras, nós precisamos de uma mensagem tão simples, tão pura, semelhante a Jesus, onde todos possamos entender e possamos sair daqui com as nossas consciências de alguma forma até perturbadas pelo Espírito Santo, confrontadas, desafiadas a uma vida de consagração. Então Jesus fala coisa simples, porém profunda. Eu sou a videira verdadeira. Por que ele está falando verdadeira? Ainda que ele está falando que eu sou uma videira, meu Deus, ele está se comparando a uma videira, porque todos eles sabiam que era uma videira. Mas ao mesmo tempo eles eram judeus, então culturalmente eles tinham uma cultura bíblica da escola de Moisés. E por muitas vezes no Velho Testamento o Senhor falou que Israel era a videira de Deus. Só que agora Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por que ele está falando isso? Vamos no Salmo 80, o versículo 8. E nós vamos lembrar que Jesus está falando com pessoas que conheciam o contexto do Velho Testamento, ainda que eram pessoas simples, mas eles precisavam ser confrontados. Salmo 80, verso 8. Trouxeste uma videira do Egito, ou uma vinha. Lançaste fora os gentios e a plantaste. Você lembra que Deus tirou com mão forte o seu povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, matou o exército de Faraó e plantou essa videira em Canaã. Passou pelo deserto. Preparaste um lugar, Canaã, e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência ia encher a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ele estendeu a sua ramagem, ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Havia vida, havia provisão. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam, a quebrantam? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ou seja, o povo de Deus começou a estender suas raízes por entre povos que não deveria e passou a absorver costume dos gentios e daquelas nações que Deus havia abominado. E agora nós vamos encontrar que os porcos, que eram uma representação de animais imundos, falando de homens que não têm o Espírito Santo e que levavam a vida devassa em pecado e às vezes até envolvimento com demônios. Por que vocês se envolveram com essa gente?
Por que vocês não exterminaram completamente esses povos, como Deus ordenou a Moisés que deveria fazer e a Josué? Porque foram coniventes com o pecado. Porque estão permitindo devorar vocês e o campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te a nós, te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide. E a videira que a tua destra plantou, e o ramo que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo e está cortada. Pereceu pela repreensão da tua face. Deus plantou Israel em Canaã para ser um testemunho a todas as nações da realeza de Deus, da santidade de Deus. Mas no lugar deles exterminarem os povos que Deus mandou exterminar e não cometer as abominações, o que eles fizeram? Eles estenderam os seus ramos até as outras nações. E eles aprenderam aquelas coisas. O que Deus teve que fazer? Teve que cortar essa vide. Isaías, capítulo 5, no Velho Testamento. Verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Ele cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém ela deu uvas bravas, rebeldes. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Por que, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Vocês estão vendo? Como Deus amou Israel, como Deus trabalhou, como Ele preparou a terra, como um lavrador, como Ele tirou os espinhos, as pedras, revirou a terra, Ele adubou o solo, plantou a vinha com suas melhores intenções, e no lugar de uva boa produziu uvas rebeldes e amargas, que não serviam para nada. Agora o Senhor está dizendo, por que fizeram isso? A culpa é minha? Por que eu vou proteger Israel? Por que vou deixar ainda o seu cerco, o seu muro? Você já reparou que às vezes nós queremos liberdade? O Senhor está dizendo, eu vou tirar aqui o muro de proteção. Eles estavam querendo liberdade. Irmão, se o Senhor tirar a sua proteção, os limites do seu reino, nós seremos destruídos com a nossa tolice, com a nossa loucura, com o nosso pecado. Aos Romanos ele fala, aqueles que não tiveram amor à verdade, Deus os entregou às suas próprias paixões para cometerem com avidez todo tipo de torpeza.
Porque não amaram a verdade. Uma vez eu vi uma anedota em desenho, um homem gritando que queria liberdade, ele foi correndo para pular o muro, e alguém grita, não pula o muro. Fala, eu quero ser livre. Aí ele pulou. Só que atrás do muro, sabe o que tinha? Um abismo. Ou seja, aquele muro era o muro do amor, do cuidado, mas ele queria ser livre do amor e do cuidado. Louco! Estão entendendo, irmãos? Foi isso aqui que Israel fez. Você fala, não desça até o Egito. Eles desciam até o Egito. Não praticam os que as nações praticam. Eles praticavam. Então o Senhor está dizendo assim, olha, e a tornarei em deserto, vai deixar de dar fruto. Verso 5. E agora, pois, o farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Eu tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada. Irmãos, quando fala de poda, está falando de disciplina. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o Senhor pergunta pelo escritor, qual pai que não disciplina o seu filho? Que o Senhor açoita e corrige aquele que ama e toma por filho para serem participantes da minha santidade. Mas se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. As pessoas querem ser livres. Isso não é liberdade. Isso é maldição. Confunde que disciplina é ausência de amor. Não. Confunde que aquele que ama não disciplina. Não, o pai que não disciplina o seu filho, ou a mãe que não corrige o seu filho, não está amando. Está adulando o seu ego, o seu coração para o inferno, porque ele vai crescer uma criança desenfreada, desobediente, sem temor, fraca. Quantas vezes o caráter dos filhos são fracos? Não pode decidir pela verdade, pelo trabalho, pelo sofrimento, porque ele foi treinado para viver uma vida mimada. E hoje é o evangelho, entre aspas, que temos ouvido. O evangelho que tem que proteger as pessoas, tem que adular as pessoas, tem que mimar as pessoas. Ninguém fala mais do inferno, da ira de Deus, da disciplina, do tribunal de Cristo, do julgamento, de pecado para a morte. Que isso, irmãos? E o que nós temos hoje? Uma igreja fraca, que por qualquer coisa está abandonando e está deixando o Senhor. Se quisermos ficar sem disciplina, estaremos como bastardos, não como filhos. A disciplina nos prepara para a maturidade e para sermos participantes da natureza divina, da santidade de Deus. O Senhor está dizendo, eu vou falar para as nuvens que não mande mais a sua chuva sobre ela. Oh, irmãos, usando a linguagem de Leonardo Ravenhill, por que tarda o pleno avivamento? Onde está a chuva? Onde está a chuva? Por que Deus parou de visitar tanto o seu povo nesse tempo, em muitos lugares? A Bíblia promete avivamentos, mas não promete avivamentos a um povo leviano, a um povo mundano, a um povo que não teme a Deus. Se não se deve dar pérola aos porcos, muito mais da sua santidade, do seu poder a pessoas desenfreadas e pecadoras. A nossa desobediência aparta a presença de Deus. A nossa falta de consagração é um agravo ao Espírito Santo. Ele é comparado a uma pomba, ele é sensível. Se a nossa alma estiver agitada em busca de dinheiro, de bens materiais tão somente, como vamos querer aquele que, sendo o Rei do universo, Senhor de tudo, o Deus do ouro, da prata, o Senhor veio como um menino enrolado
e foi para uma manjedoura porque não havia lugar para ele. Ele foi o manso e humilde. Sendo rico, se fez pobre, para que em sua pobreza pudesse enriquecer a muitos. Nós somos chamados também para participar da sua pobreza, no sentido de não termos nenhum resquício do domínio de Mamon sobre nossa vida. Irmãos, Mamon não teve nenhuma brecha na vida do Senhor porque ele não estava preso a esse mundo, em nada desse mundo. Ele dependeu do Pai. Nós podemos ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter, nos dominar. Ninguém pode servir a dois senhores. Hoje somos infrutíferos porque não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E ele disse que acrescentaria todas as demais coisas. Nós buscamos todas as demais coisas. E não sobra tempo para o reino. Vai crescer espinhos, sarças no meio de vocês. Tormento, perturbação, ansiedade, tantas coisas. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou que Israel exercesse juízo, e eis que veio opressão. Esperou que houvesse justiça, mas há clamor. Por acaso não é assim no nosso tempo? Olha um exemplo. Paulo disse a Tito que os nossos se aplicassem às boas obras para não serem frutíferos na fé, uma videira que não produz fruto. Onde está o amor pelos pobres nesses dias? Onde está o amor pelas viúvas, pelos necessitados? Onde está o clamor por milhões de abortos, de fetos que estão sendo abortados nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil? Oh, irmãos, o que adianta nossas mensagens tão eloquentes, tão altas, e não haver compaixão e misericórdia por as pessoas que passam por necessidade? Quando Paulo, Barnabé e Tito foram ter com Pedro, Tiago e João, está em Gálatas 2, foram expor o evangelho que pregavam, Paulo disse que eles não acrescentaram nada a eles, estava tudo ok, deram a dessa de comunhão, mas recomendaram a Paulo uma única coisa. Você se lembra o que foi? Que eles se lembrassem dos pobres. E Paulo disse que fez isso com dedicação. Ele ordenou às igrejas que separassem uma oferta para os santos pobres. Ordenou. Hoje nós não queremos ser ordenados. Nós não queremos liderança. As pessoas falam que não tem liderança hoje. Então o que nós temos? Uma democracia de demônios? Por opiniões de homens fazendo o que acham que tem que fazer? Isso aqui, ó, a palavra de Deus é autoridade máxima sobre nós. E nós precisamos de homens da palavra para ordenar a casa de Deus. Senão vira uma Babilônia. Paulo ordenou às igrejas. Aos Coríntios ele fala, como vocês abundarem em todo conhecimento, em dons, em tantas coisas, abundem nessa graça também. Qual graça? A graça de contribuir para os santos pobres. 1 Coríntios 16 fala disso. 2 Coríntios 8 fala disso. 2 Coríntios 9 fala disso. Romanos capítulo 15 fala disso. Atos capítulo 11 fala disso. São tantas as passagens que falam disso. Por que não se falam mais dessas coisas? Por que Paulo, quando viajava, não apenas pregava, mas chorava pelas pessoas, jejuava pelos seus companheiros? Quando alguém pecava, ele chorava por essas pessoas. Por que ele viajava levando as contribuições e quando não podia ir, enviava Timóteo e Tito e fazia o que era justo diante dos irmãos? Ele não era apenas um mestre da palavra, ele também era um mestre da misericórdia e como um pai dos órfãos, da viúva e dos necessitados. Ele chamava as mulheres velhas de mães. Hoje, às vezes, tratamos as irmãs mais velhas com desprezo, especialmente as pobres. Oh, irmãos. Um teólogo das Assembleias de Deus, Antônio Gilberto, nisso eu tenho que louvá-lo,
Ele diz que quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humilde nós seremos. Que são os galhos mais cheios de frutos, os que mais se abaixam. São pessoas que não são estrelas, inacessíveis, como Satanás, que ser aquela estrela, mas se tornou errante. São videiras que seus cachos estão acessíveis às crianças e às pessoas mais simples. Não devemos dar tanta honra aos membros que já têm honra, disse Paulo. Devemos dar mais honra aos membros que são menos honrosos. Precisamos ser varas carregadas de frutos. Você já viu uma planta, uma árvore, cujos ramos não têm fruto? Ela está lá para cima. As varas que estão cheias de fruto, elas vão arriando pelo peso do fruto até se tornar totalmente acessíveis. Como é que está a sua vida? Você é intocável? Ninguém trata, ninguém fala, você não ouve ninguém? Ninguém pode chegar perto de você? Se um grão de trigo cai em terra e não morrer, como ele fica? Sozinho, mas se morrer, ele produz muito fruto. Tem pessoas que são isoladas, não têm amigos. Elas estão no meio da multidão, mas elas não compartilham vida. Elas não têm problemas para pedir oração, não têm fragilidade. São extraterrestres, são querubins ungidos, entre aspas. Paulo não era assim. Paulo chorava. Quando ele viu os irmãos, ele se alegrou. Hoje tem gente que acha que consegue viver sem os irmãos. Isso é vaidade de orgulho. Deus tem misericórdia de nós. O Senhor está reclamando de Israel. Foi uma videira, mas que produziu uvas amargas, e Deus tirou o seu cerco protetor, e veio a disciplina e foi levado cativo à Síria. As 10 tribos do norte foram cativas à Síria, e depois as outras 2 tribos do sul foram Babilônia. Deus teve que punir, porque essa videira estava produzindo espinhos e abrolhos. E desonrando o Senhor. Quando chegamos em Jeremias capítulo 2, para não irmos em outras passagens, vamos ficar aqui, mas são várias passagens que o Senhor desabafa a sua indignação, a sua tristeza de um Deus que ama o seu povo, mas que o seu povo não correspondeu ao seu amor. Capítulo 2, verso 21. Eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma videira, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide estranha? Como conseguiram chegar a esse ponto? Com tanto amor, com tanto cuidado. Quanta ingratidão. Então, quando chegamos em João capítulo 15, vamos voltar. Vocês estão entendendo por que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Israel era a videira, mas se tornou falsa. Se tornou não testemunho de Deus, mas um testemunho degenerado como as nações. Eles tinham a lei, eles tinham os sacerdotes, eles tinham o culto, eles tinham a liturgia, eles tinham os sacrifícios, eles tinham tudo. Mas eles abandonaram Deus. E porque aquilo não era realidade, Deus tirou a sua mão de proteção. Ô irmãos, hoje nós temos um cristianismo que serve de aparência, mas não está servindo o Senhor. Em muitas esferas. Há um remanescente espalhado que leva a Deus a sério. Mas é um povozinho pequenininho. Eu tenho a sensação de que assim como o juízo de Deus veio terrivelmente naquele tempo, ele está chegando em nossos dias. Isso é muito sério, irmãos, porque a volta do Senhor está tão próxima. E o Senhor não quer nos pegar de qualquer maneira. Ele quer purificar para si uma noiva. Você acha que a noiva vai ser purificada só por meio da palavra?
Nós estamos cheios, entre aspas, da palavra. E isso está produzindo orgulho, porque está desequilibrado. Está faltando coisas aí. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Vocês sabem que onde sempre o Senhor está trabalhando, vamos dizer, numa via paralela, Satanás também está trabalhando. E aqui eu quero usar uma parábola do nosso amado irmão Dino, que dormiu no Senhor. Ele diz que se o nosso Deus, o Pai, é o agricultor, e se Jesus é a videira, o que é Satanás? Satanás é o agricultor do pé de fumo. O fumo é diferente a planta de fumo é diferente da videira. Aqui está dizendo que, verso 2, toda vara que em mim, estiver em mim que não dá fruto, o que o Senhor faz? Corta. Porque ela está roubando a vida. E o segredo da videira é o fluir da vida. E toda vara que estiver em mim dando fruto, o Senhor faz o quê? Poda para que dê mais fruto. Como é que faz no pé de fumo? Todo ramo que começar a fluir a vida no pimpolho para dar fruto, corta ele. Por quê? Porque a vida do pé de fumo não tem que ir para um fruto, ele tem que ir para a folha. Tem que ter folhas bem grandes. Pode ter muitas varas secas, mas não pode ter fruto nenhum. Na verdade, o pé de fumo não produz fruto, ele produz folha. E aí você tem um fumo de rolo que as pessoas se alegrarem. Vocês estão entendendo, irmãos? Satanás quer nos envolver com coisas que não conduz à vida. Mas estejamos com folhas grandes de teologia, de conhecimento, de conferência, de ministérios, de tantas coisas. Com toda a nossa vaidade como se fosse pavão. Para que essas folhas todas se não tem fruto? O machado está colocado à raiz das árvores. Toda planta que não der fruto, o que o Senhor disse que ia fazer? E também foi a mensagem de João Batista, ele ia cortar. Uma vez ele pegou uma planta que não estava dando fruto e falou, pode cortar. Ele falou, não, Senhor, peraí, vamos cavar um pouco mais, chegar uma água, um esterco, aguenta aí uns 3 aninhos, um pouquinho. Ele falou, não, então eu vou esperar. Mas se não der fruto, corta. O foco do nosso Pai está no fruto, não nas folhas. Certa vez, Jesus saindo de Betânia, ele viu uma figueira cheia de folhas, e ele foi lá comer fruto. Não achando fruto, o que ele fez? Ele amaldiçoou. Oh, meu Deus do céu, o livro de Marcos diz que não era tempo de fruto. Ué, mas se não era tempo, por que Jesus ficou bravo e amaldiçoou aquela figueira? Segundo as pessoas que conhecem mais a cultura dos judeus e a ciência das árvores, a videira, perdão, a figueira, quando tem folha, significa que tem fruto, porque o propósito da folha é proteger o fruto e também da sombra. Mas se o viajante chega ali e não tem fruto, significa que ela está mentindo. É só aparência. Por isso que o Senhor amaldiçoou. Ué, mas não era tempo de fruto. Mas ele esperava que tivesse o fruto do inverno. Que não era aquela safra abundante, mas sempre tinha um pouquinho de fruto para o peregrino estrangeiro que passasse não morresse de fome. Mesmo que não estejamos em tempo de avivamento, estejamos no inverno da disciplina de Deus, mas o Senhor espera os frutos de inverno. Me entende, irmãos? Não pode ter engano, como se tudo estivesse bem. Os hinos estão perfeitos. Nossa, que reunião, todo mundo educadinho, mas parece um cemitério. Certa vez o Spurgeon fez uma oração, como um vulcão que estava entrando em erupção de indignação. Falou, ó, Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Às vezes as coisas estão muito ordenadas porque o homem ordena. É uma liturgia que mata o espírito. Hoje nós somos como aqueles animais selvagens que estão nos circos. Se você abrir a jaula hoje para um leão, para um tigre, ele vai pensar muitas vezes se ele vai sair. Não, eu não sei caçar mais,
eu não sou um predador, eu vou ficar aqui. Porque eu fui condicionado a ficar aqui, alguém chega aqui e põe comidinha na minha boca aqui. Os pássaros às vezes vê os outros voando, gritando, cantando, e eles olham ali, se você abrir a gaiola, olha a asa assim, não exercita mais. Assim é o povo de Deus. Perdeu esse espírito selvagem, no bom sentido, de você ter intrepidez pelas coisas de Deus, de não se contentar, de ser inconformado, de querer mais de Deus, de não estar satisfeito de estar sentado com o bumbum quadrado na cadeira, de tanto ouvir mensagem que não muda a sua vida. Estamos mortos. Cristãos que têm medo de pregar o evangelho porque têm medo de demônios, que não acreditam nem que Deus cura mais as pessoas. Como animais presos em sua teologia fria. Que adianta ter uma teologia reformada sem o poder do Espírito Santo? Será que é isso que Deus quer para nós? Então, às vezes, nós estamos seguindo um outro agricultor, que nós estamos focando nas folhas. Estamos envolvidos com muita coisa correta. E, às vezes, com coisa não correta, mas está roubando a vida. Onde está a vida? Irmãos, siga a vida. Siga o Senhor, siga a palavra. Disse Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou Ele não me falta em nada. Ele me faz descansar nos pastos verdejantes. Ele me guia às águas tranquilas por amor do seu nome. Se você é uma ovelha, o sinal de que Deus está guiando você é quando Ele está guiando você a um ambiente onde a palavra de Deus é respeitada e valorizada. Mas não é uma palavra que ela é falada sem o fogo do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos consagrados, nós estamos dando uma sopinha um miojo para os irmãos. Aquela comidinha instantânea. Não. Wesley falou, ou você coloca fogo no seu sermão, ou coloca o seu sermão no fogo. Entendendo? Os puritanos gastavam 90% do seu tempo orando e meditando e 10% preparando a sua mensagem. Hoje, às vezes, se prepara a mensagem ali, aí você vai falar, depois ninguém lembra o que você pregou. Vai falar, a culpa está no povo. Não está muitas das vezes. É o púlpito que está sem fogo. Estão entendendo, irmãos? Que Deus possa incendiar-nos nesses dias com o zelo da sua palavra. Agora presta atenção, toda vara que estiver em mim e não produz fruto, eu vou cortar. Isso tem que assombrar o nosso coração. Porque essa vara é você. Essa vara sou eu. A obra de Deus não é proteger você, viu? E nem a mim. A obra de Deus é cumprir o seu propósito em Cristo. E Ele nos chamou para isso. E toda vara que produz fruto, Ele a limpa para que dê mais fruto ainda. O que é podar? Podar é a disciplina do Senhor. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra que nos limpa. E é a palavra com a disciplina do Espírito Santo que vai nos podar. E muitas coisas precisamos ser podados. Tem coisas que queremos e gostamos. Esses dias eu falei algo com um amigo meu. Falei, eu recebi uma proposta para fazer isso aqui, mas eu não gosto muito de fazer isso aqui. Ele virou para mim e falou assim, às vezes temos que fazer o que não queremos para fazer as coisas certas. E era sobre trabalho. Eu não queria mais estar no escritório ali fazendo umas coisas. Aí eu li isso aqui, essa resposta para a Cintia, que minha filha caçula, e a Miriam. A Cintia que na hora falou assim, o senhor passou a vida inteira falando isso para a gente. Né? Que não é para a gente... Até na comida, falar, não, você não come só o que você gosta. Você tem que comer aquilo que te faz bem, você precisa se alimentar. Então vai ter que comer legumes, verdura, etc. É comer com responsabilidade. Você gosta de mimar a filha, você quer me quer? Não. Aí vai criar a vida assim, a vida inteira. Então, irmãos,
estais em mim, habitai em mim, e eu em vós. Verso 4, como a vara de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Qual é o segredo para sermos frutíferos? Aqui tem. Primeiro, permanecei em mim. Não é permanecer em você, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, naquilo que você acredita, naquilo que você gosta. Nosso maior inimigo somos nós. Quando estivermos sozinhos, estamos muito mal acompanhados. Cuidado com as suas emoções, elas são traiçoeiras. Se você for servir a Deus quando estiver bem, saiba que a nossa vida às vezes é como o tempo de verão. O meteorologista fala, hoje o dia está tempo instável, sujeito a chuva e trovoada. Você não sabe se põe um casaco, se tira, se leva guarda-chuva, porque uma hora chove, outra hora está sol. Assim é a vida do cristão almático. Desconfie disso. Sirva a Deus com interesse de coração, pela palavra. Habite em mim. Saia de vocês. Desista de vocês. Se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa que tem que fazer é negue-se, não habite em você. Não faça introspecção, não olhe para dentro de você. Esse é seu ídolo falso, esse é seu Deus falso, é você. Habite em mim e eu habito em você. Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, ou seja, o sucesso do ministério do Senhor depende de nós também. Será que vamos produzir ervas e espinhos? Será que vamos produzir uvas amargas como Israel? E teremos que ser cortados? Porque Ele é autossuficiente em si mesmo, mas Ele escolheu nos colocar nessa videira. A igreja é a videira de Deus, porque Cristo é a videira de Deus e nós somos colocados em Cristo. Oh, irmãos, mas o que o Senhor espera de nós? Sejamos varas que produzam frutos. Vós sois as varas, quem está em mim e eu nele. O que acontece no verso 5? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, se temos uma vida infrutífera, isso significa que nós não estamos habitando em Cristo, nós estamos habitando em nós mesmos. E às vezes tem um outro agricultor trabalhando em nossa vida. Estamos envolvendo com coisas que estão roubando a vida. Não seja muito educado. Seja, às vezes, selvagem em tomar decisões. Porque se você for agradar a homens, a pessoas, a circunstâncias e a própria igreja entre si, quando a igreja perdeu o poder e a unção de Deus por estar levando uma vida desassociada dessa direção, das intervenções de Deus, o que adianta você seguir nisso aí? Eu não estou pregando para ninguém sair da igreja. Eu estou pregando para você deixar a apostasia. Eu não quero ser amigo de ninguém, nem perder tempo com ninguém que não leva a Deus a sério. Não quero estar no meio de gente assim. Meu tempo é muito curto. Não sei quantos dias eu vou viver. E quanto tempo resta para o Senhor voltar, eu não sei. Quero viver cada dia como se fosse o último. Então eu não quero perder tempo. Estão me entendendo, irmãos? Não pode ser uma vara, irmãos, que levam a vida de qualquer maneira e gastam um tempo com pessoas de qualquer maneira. Não. Se alguém não estiver em mim, verso 6, o que vai acontecer? Será lançada fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. E agora? Está falando para quem isso aqui? Para os incrédulos? Não. Está falando para os cristãos. Claro que alguns falam, alguns que têm a teologia reformada, não, isso aqui não é para o cristão. Isso aqui foi só para Judas que estava ali seguindo o Senhor e foi cortado. Mas só Judas? Tem mais de 12 mil anos de igreja, essa pregação aqui foi só para Judas? Não. Ele não está falando de perda de salvação. Ele está falando do ministério orgânico de Cristo como videira e nós como as suas varas.
Se a obra de Deus não fluir por meio de nós, por causa de nossa negligência, Ele vai tirar a sua proteção e vai nos permitir passar por muitas tribulações. Ele vai nos deixar de lado, porque Ele não vai perder tempo. Se você não quiser se consagrar, Ele levanta outras pessoas. Fica você com a sua vidinha fútil, com o seu dinheirinho, com seus filhos, com a sua casa. E no tribunal de Cristo você vai prestar conta por que você levou uma vida tão medíocre, tão mundana. Ele te deu dons, te deu talento, sabedoria, saúde, família, te deu tudo. Você fez o que com isso? Você foi aquele servo inútil que pegou um talento, enrolou num lenço e fez o que com ele? Enterrou. O lenço é para enxugar o rosto enquanto você trabalha. E você está suando. Mas nós somos preguiçosos, nós não queremos trabalhar para o Evangelho. Aí pegamos o nosso talento, escondemos ele na terra. A terra fala do mundo. Você está usando os seus dons só para trabalhar no mundo? Seja dons naturais e espirituais. Você é muito bom na sociedade. No reino de Deus você é um inútil. Uma vara seca. O que você está fazendo? Você está roubando a vida. E se você é mais velho, você está ensinando, você está sendo um mau exemplo para os novos convertidos. Hoje as pessoas se convertem cheio de graça. Só nos libertou do pecado. Aí chega na reunião, está aqueles irmãos mais velhos, tudo sentados, às vezes até babando na reunião, dormindo. Dando um mau exemplo. Então aqueles irmãos que vêm cheios do fogo do Espírito Santo, aí vai ficando muito educado, amanhã não testemunha. Você, não, você tem que ficar aí. Quem sabe daqui uns 10 anos você pode falar alguma coisa. Não. Os irmãos criam no Evangelho e já estavam testemunhando que o Senhor me libertou. Expulsou os demônios de mim, libertou do pecado. Essa era a prática da igreja primitiva. Essa é a prática dos puritanos. Essa é a prática de todos aqueles que são inflamados pelo poder de Deus. Quando uma criança nasce, se ela não chora, o que o médico faz? Levanta, eu já vi, levanta assim os dois pés e mete a palmada na bundinha dela. Claro, se você for uma mãe muito tadinha da minha filha. Não, tem que chorar. Isso é vida. Quando a pessoa crê no Senhor, às vezes você tem que dar uma palmada nela. Mas é claro que uma criança que nasce saudavelmente, ela já nasce chorando. Se você pega irmãos hoje que não estão pregando o Evangelho, não estão testemunhando, não tem prazer de falar do Senhor, só fala de coisas desse mundo, o que isso significa? Estão mortas. Levanta tu que dormes, desperta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Não foi isso que Paulo falou? Cristão morto. Porque falta vida com Deus. Então só está dizendo que essas varas, Deus não pode contar com eles, então essas varas serão cortadas. Se vós estiverdes em mim, verso 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Meu Deus! Que promessa que está dizendo que Ele vai ouvir e vai fazer. O que é interessante é que palavra no verso 3 é logos. E palavra no verso 7 é rema ou rema. Quando Deus fala, no verso 3, o Senhor fala, vós estás limpo pelo logos. Que é a palavra objetiva, é a verdade objetiva, são as Escrituras. A verdade eterna de Deus. Quando essa palavra começa a trabalhar em nós, ela vai nos lavando. Mas no verso 7 ele diz, se vós habitardes em mim, uma vida de habitação em Cristo, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, aquela palavra rema, que o Senhor vivificou dos logos, uma palavra viva que saltou da palavra escrita pelo ministério do Espírito Santo. E Ele falou com você. Ele falou comigo. Ele falou com a igreja. Se a gente se agarrar com essa palavra, pode pedir tudo o que quiser. Deus vai obedecer, vai fazer, porque Ele quer que essa palavra seja cumprida. Estão entendendo, irmãos? Devemos desejar ouvir a voz de Deus nesses dias. Que Deus fale conosco. Abraão, sai da tua terra e vai
e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu estou te mostrando, te mostrarei. Isso é um rema para Abraão. A outro ele apareceu numa sarça ardente e mandou ele voltar para o Egito. Para quem foi essa palavra? Isso é o rema para Moisés. Teve um rema para Davi. Teve um rema para Josué. Teve um rema para Samuel. Samuel. A todo aquele que Deus usa, ele fala uma palavra. Essa palavra entra, inflama-nos de fogo, de amor, de dedicação. Nos desafia à intercessão. Agora você pode orar, Senhor, me livra dessas coisas. E interceder para que o Senhor cumpra essa palavra na nossa vida. A Maria, o anjo falou que ela daria à luz a um filho, se cumprindo que a Virgem conceberia e daria à luz um filho. É o cumprimento da profecia de Isaías. Esse foi o rema para Maria. E isso se cumpriu? Cumpriu. Quando você vê o livro de Atos, capítulo 2, Pedro fala, varões e irmãos, esses homens estão embriagados, sendo essa a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isso aqui que está acontecendo é o que foi escrito e profetizado lá pelo profeta Joel. Que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele diz o que aconteceria. Ou seja, o Logos, que é a palavra escrita no livro de Joel, chegou o tempo do rema, que é o cumprimento da palavra profética. A nossa pobreza está em não buscar essa palavra viva de Deus. Graças a Deus podemos conhecer a palavra no nosso intelecto, na nossa mente. Mas devemos ir além e orar, Senhor, vivifica, revela, inunda-nos, fala conosco. E nós podemos pedir tudo o que quiser e nos será feito. Oh, irmãos, Deus quer responder às nossas orações. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar em nossos deleites. Às vezes oramos como incrédulos. Só estamos pedindo bênção para nós, para os nossos filhos. Quantas vezes oramos, Senhor, levanta obreiro para a tua seara, desde que não seja meu filho, minha filha, né? Que oração é essa? Ah, Senhor, abençoa aqueles irmãos pobres. Tá? Mas como é que ele vai abençoar? Se eu falar assim, eu tive fome e não me deste de comer. Como que isso acontece hoje? É quando temos irmãos passando em escassez, como é o caso da Venezuela, de tantos países que os irmãos estão sendo perseguidos, e a provisão que o Senhor nos deu para sermos mordomos, achando que é nossa. Aí queremos gastar do jeito que a gente acha que deve gastar. Não. Isso é uma vara que está bom para ir para o fogo, essa aí. Não, irmãos. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Devemos orar. Senhor, nos guia a ser mordomo. Nos guia a sermos cooperadores. Nos guia a ser provedores das necessidades do seu povo e da sua obra. Nisto é glorificado meu Pai, verso 8, como que o Pai é glorificado? Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Se não produzimos fruto, nós somos discípulos do Senhor? Se somos vara que não estamos produzindo fruto? Somos um pé de fumo ou estamos na videira? Temos folhas grandes ou temos cacho de uva que estão se tornando acessível a qualquer que esteja ao nosso redor? Quantas pessoas carentes. Como o Pai me amou, também vos amei, a vós permanecei, não na ciência simplesmente, no conhecimento, mas permanecei no meu amor, porque aquele que ama, ele se dá. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não terá dúvida dos caminhos do Senhor, nem será escandalizado com ele quando passarmos por sofrimento ou tribulação, por obedecer a sua direção, porque teremos certeza do seu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus passou por tudo aquilo porque permaneceu no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo.
Às vezes temos um povo oprimido, cabisbaixo, triste. Falta gozo do Espírito. E o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em quê? Vocês lembram? Está vendo? Não consiste em palavras. Justiça, paz e gozo, alegria no Espírito Santo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Oh, irmãos, o que eu vos mando. Só quer que nós sejamos seus amigos, não apenas seus servos. Não adianta dizer que amamos o Senhor e não fazer o que Ele manda. Precisamos voltar a ler os evangelhos. Precisamos pregar o evangelho para os cristãos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servo, falando a eles, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Precisamos orar, Senhor, nós queremos saber o que o Senhor está fazendo nesse tempo. O mover do Senhor nesse tempo. Nós queremos ser seus amigos, não apenas servos. Não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que fiquem. É assim que está a Bíblia? Não, para que vades. Vão. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Só não fala assim, faça que as pessoas venham até a igreja. Não, vão. Vades. Nós temos uma vida enraizada nas coisas terrenas. E deis fruto. Se você fica em si mesmo, você não dá fruto. Vão servir as pessoas. Às vezes queremos um melhor carro, um melhor computador, melhores máquinas, melhor máquina de lavar roupa, lavar louça. Para quê? Para você ter mais tempo. Para quê? Você ver televisão? Você dormir mais? Não. Nós devemos orar para o Senhor nos liberar, para ter mais tempo, para podermos ir servir as pessoas. Tanto os velhos, crianças, mendigos, pobres, albergues, orfanatos, asilos. Quantas pessoas carecendo de uma palavra amiga. Nós não vamos. Nós não vamos nem visitar os irmãos. Nós só nos vemos às vezes em reunião. Quase sempre você vai encontrar isso, que grandes homens de Deus na Bíblia e também na história tiveram uma experiência das intervenções do Senhor quando eles estavam indo. Deus apareceu a Abraão quando ele estava indo, quando ele foi. Moisés, quando ele foi. Josué, quando ele estava indo. Paulo, no caminho de Damasco. Elias, quando estava indo. Você não vai encontrar um homem estacionado, uma mulher estacionada, e o senhor lá de braços cruzados. Poxa, há 15 anos já que eu estou esperando ele se mover. Não, levanta outro e vai. Nós não devemos ir por nós mesmos, mas nós devemos nos colocar na presença do Senhor para estarmos servindo. Às vezes nem todos vão para longe, mas todos somos chamados a ir a servir uns aos outros. Não sermos cristãos preguiçosos. Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Por que Deus às vezes não tem ouvido as nossas orações? Porque você tem alguns requisitos. É orar em nome de Jesus. É orar quando temos um rema de Deus em nossa vida. É orar quando nós estamos obedecendo. E é orar quando nós estamos indo. Se você não serve, o que você está fazendo com o que Deus te confiou? Se formos uma vara que não produz fruto, nós estamos roubando a vida, ensinando mal aos novos convertidos, dando mau exemplo. O Senhor vai ter que nos cortar e nos deixar
de lado. Não é uma questão de perda de salvação, mas é uma questão de perder o ministério, os dons, a graça, perder essa vida orgânica que flui em nossas vidas, porque nós escolhemos viver uma vida como se estivéssemos numa plantação de fumo, cheio de folhas e sem fruto. Eu quero terminar apenas mencionando o que são esses frutos. Em primeiro lugar, quando Maria encontra Isabel na casa de Zacarias, estamos em Lucas capítulo 1, verso 41, não precisa abrir. Isabel fala para Maria: bendito é o fruto do seu ventre. Que fruto era aquele? Era o Senhor Jesus. E ele falando de si, em João 12, 24, se o grão de trigo cai em terra e não morrer, fica só, mas se morrer ele produz muitos. Ele está falando dele. O fruto primeiro é ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele é o fruto. Em primeiro lugar, o que uma videira produz? Se Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, o fruto vai ser ele, mas ele em nós. Então precisamos ser lavados, sermos quebrantados, disciplinados pela palavra, habitar nele para que haja formação de Cristo em nossa vida. Em segundo lugar, existe o aspecto do fruto do Espírito, que também não é outro, senão Cristo em nós. Estamos em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Algumas pessoas às vezes leem os frutos do Espírito, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o, no singular, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui está falando das virtudes de Cristo em nós pelo Espírito Santo. Mas se estamos aí 10, 15, 20, tantos anos e somos os mesmos, somos uma vara seca que o Espírito Santo não está trabalhando porque nós não estamos habitando em Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 15, vai falar do fruto dos lábios. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É um sacrifício que Deus se agrada. Mas você está vendo qual é o tempo hoje que nós estamos vivendo? As pessoas sentam, esperam que alguém cante por eles. Tira um hino. O que fareis, irmãos, quando vos reunir num lugar? Uns têm salmos, outros têm cânticos, hinos. Isso aí você tem na sua vida diária. E é um sacrifício. Agora, se a gente está junto, todo mundo está mudo, como se estivesse no cemitério, parece que Satanás colocou uma corrente na boca dos irmãos, ninguém está cheio do Espírito Santo. Que Deus nos liberte disso, irmãos. Cheio do Espírito Santo, cantando, salmodiando ao Senhor, com graça no vosso coração. Paulo também fala do fruto do seu ministério, 1 Coríntios capítulo 9. Então, o fruto também são almas que ganhamos para Cristo. Ah, irmãos, aquele que ganha alma, sábio é. Que Deus nos ajude a orar. Você seria um grande hipócrita se falar que ama as pessoas, seus colegas, e você não ora por elas. Você não prega o Evangelho. Como é que você pode dizer que ama a pessoa que está indo para o inferno e você não tem nenhuma compaixão? Você não quer entristecer ela com o Evangelho? Então você é um falso cristão? Que Deus nos ajude a ganhar almas. Comece orando todos os dias por algumas pessoas que Deus colocou no seu caminho. Você acha que colocou no seu caminho para quê? Só para você se alegrar? Lanchar com ela, comer, quem sabe um programa, um filme? É isso aí? Massagear o seu ego? Não, não é para você.
Tem a ver com os arranjos soberanos do Senhor. 9:1. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus o Senhor, não sois vós o fruto do meu ministério ou da minha obra? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vocês são o fruto do meu apostolado, ou selo do meu apostolado. Então as almas, a igreja, o rebanho, as pessoas que nós servimos, são frutos de evangelização. Você tem algum filho na fé? Alguma filha na fé? Alguém recebeu Jesus por seu intermédio? Ou você é um estéril que não gera filho? Estão me entendendo, irmãos? Não queira passar a sua vida como cristão sem gerar um filho para Deus. Amém? Esse amém de vocês não convence ninguém. Estão me entendendo, irmãos? Deus nos ajude. 1 Coríntios 16. Ore pelos seus colegas, ore pelos vizinhos, ore pelos parentes, ore para que Deus coloque no coração quem são as pessoas que devemos orar. Que também o Senhor falou para Jeremias, não ore por esse povo que eu não vou ouvir. Às vezes nós estamos orando errado. Pessoas estão resistindo ao Senhor. 1 Coríntios 16, versículo 15. Agora vos rogo, irmãos, que sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Caia ou os primeiros frutos da Caia. O que eram as primícias? Os primeiros frutos. São os primeiros frutos da Caia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Os primeiros frutos de Paulo ali. Então, nós podemos dizer que fruto também tem a ver com a evangelização, tem a ver com ministério, tem a ver com serviço na casa do Senhor. Quando nós chegamos, eu pulei Hebreus capítulo 12 novamente, versículo 10 e 11, nós vamos ver o fruto da disciplina, o fruto que a disciplina produz. Às vezes não queremos esse tipo de fruto ou essa disciplina sobre nós. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, falando dos pais, né? Mas este Pai Celestial, para o nosso proveito, nos disciplina, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto de justiça nos exercitado por ela. Então você tem o fruto da disciplina. Fruto de justiça que nos leva a participar da santidade de Deus. Por isso que precisamos amar a disciplina. Que coisa maravilhosa, irmãos. O último versículo está em Romanos capítulo 15. Um dos aspectos do fruto das igrejas, quando elas, além de produzir dons, ministérios, produzir novos convertidos, igrejas novas, ele vai dizer, capítulo 15, verso 24. Quando parti para Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro, em parte, me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque apareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém.
E isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os bens temporais. Assim que concluído isto e havendo-lhe consignado este fruto, está assim na sua Bíblia? Fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. Então, quando fala no verso 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar os santos. O que diz sua Bíblia? Ministrar também? Ministrar, servir. Você acha que Paulo está indo para uma conferência? Dar estudo bíblico? Não. Sabe que ministério é esse aqui? Ele estava levando as ofertas das igrejas para ministrar aos santos pobres. Esse fruto que ele menciona logo abaixo. Esse fruto que é um fruto aprazível a Deus, um sacrifício a Deus, mas que ele está produzindo. O Senhor tem plantado em você, tem dádivas na sua vida, tem semeado generosidade em sua vida. Você está recebendo, né, a provisão do Senhor. E você faz o quê? Você come tudo que Deus te deu. Sabe que no Velho Testamento, quando eles colhiam, eles tinham que separar uma parte para ofertar e uma parte para plantar. Agora, se a pessoa come tudo, no ano que vem ela vai colher o quê? Nada, porque ela não plantou. Então, aquele princípio do passado de que eles deveriam devolver ao Senhor. Na época eram os dízimos, as ofertas. Hoje o Senhor não estabeleceu uma regra sobre nós, um peso sobre nós, mas Ele espera generosidade e mordomia. Isso é um fruto de gratidão, de amor, de mordomia, de obediência daqueles que amam a Deus, daqueles que entendem que nós somos varas nessa videira para que a vida do Senhor possa fluir. Então temos fruto que é Cristo sendo formado em nós, temos o fruto do Espírito, que são essas manifestações do caráter de Cristo em nós. Nós temos o fruto dos lábios do louvor, o fruto de louvor dos lábios daquele que confessa o seu nome. Não aceite ser uma pessoa vazia, pobre do Espírito, seja cheia. Alguém que está sempre extravasando em louvor e gratidão, compartilhando a palavra. Temos fruto do ministério, que são almas que ganhamos, são serviços. E temos frutos da nossa contribuição para que a obra de Deus avance. Para que os pobres, as viúvas sejam supridas, os obreiros sejam supridos, para que o Senhor avance. Ah, mas toda vara que tiver em mim, que não der fruto, o Senhor falou que ia cortar. E a que está em mim que der fruto, o que Ele falou que ia fazer? Eu vou podar, eu vou disciplinar para que dê mais fruto ainda. Nós não produzimos nada, sem mim nada podeis fazer. O segredo é habitar em Cristo. Ter o rema vivo, ter uma vida de oração, ter uma vida de obediência. E a vida do Senhor vai fluir. Que Deus nos abençoe para viver essa vida cheia do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos totalmente necessitados de Ti. E queremos Te agradecer porque o Senhor tem respondido às nossas orações, nos mostrando o que o Senhor espera de nós em nossa consagração e posição, para que experimentemos tempos de avivamentos, de visitações, de intervenções, de frutificação. Não queremos ser varas secas, cortadas, destinadas para o fogo da indignidade do Senhor, mas queremos ser varas frutíferas, tão cheias que se torna acessível a qualquer homem, mulher e ainda as crianças, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, possamos ser servos que agradam a Ti. Nos ensina o que é habitar em Ti, Senhor, na verdade. O que é o rema do Senhor em nossas vidas. O que é obedecer a Tua palavra. O que é viver uma vida que agrada a Ti. Ajuda-nos a dar filhos para Ti. Queremos pregar o Evangelho, orar. Dá-nos peso pela oração. Ajuda-nos a evangelizar nesses dias. Ajuda-nos a servir nos dons e ministérios. Livra-nos da estagnação. Livra-nos da pobreza espiritual. Que o Senhor aviva a Tua obra entre nós.
No nome de Jesus, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.